Salve, nação rubro-negra! O clima no Flamengo segue intenso, de muita reflexão e também de planejamento pesado para o que vem pela frente. Depois de uma temporada que terminou com sentimentos misturados, o clube já começou a se movimentar nos bastidores para ajustar o elenco, alinhar decisões importantes e entender qual será o caminho adotado a partir de agora. Mesmo com viagens, compromissos pessoais e o encerramento do calendário, o departamento de futebol não desacelera, porque o entendimento interno é de que este é justamente o momento mais decisivo para organizar o futuro imediato do time. Nos corredores da Gávea, a palavra mais ouvida é reestruturação. Não se trata de terra arrasada, muito longe disso, mas de ajustes pontuais e necessários. A diretoria trabalha com a saída de 6 atletas, cada caso com uma realidade diferente, alguns por encerramento de contrato, outros por decisão técnica e também por questões financeiras. A ideia é clara: abrir espaço na folha salarial, reorganizar o elenco e criar margem para buscar peças que se encaixem melhor no modelo de jogo pensado para a próxima temporada, sempre mantendo a competitividade que se exige de um clube do tamanho do Flamengo. Enquanto parte do grupo entra em período de descanso fora do país, a engrenagem rubro-negra segue funcionando. Viagens para a Europa, encontros familiares e compromissos pessoais não significam paralisação do trabalho. Pelo contrário, o planejamento avança à distância, com reuniões, análises e trocas constantes de informações. O Flamengo entende que decisões estratégicas não podem esperar, especialmente em uma janela de transferências que promete ser movimentada e cheia de oportunidades, mas também de riscos. Um dos pontos centrais desse momento é a definição sobre o comando técnico. Existe uma reunião marcada entre a presidência e o treinador para alinhar expectativas, discutir projetos e definir se a continuidade será o melhor caminho para 2026. Antes de qualquer contratação ou negociação mais agressiva no mercado, o clube quer resolver 2 situações consideradas prioritárias: a definição do diretor de futebol e o futuro do treinador. A lógica é simples: não faz sentido avançar em nomes e perfis de jogadores sem saber quem vai liderar o projeto esportivo. O impacto emocional da final disputada, recentemente, ainda é muito presente. A comissão técnica e os jogadores sentiram, e muito, a frustração de bater na trave em um dos jogos mais importantes da história recente do clube. O Flamengo esteve próximo de voltar ao topo do mundo, enfrentou um adversário fortíssimo, de igual para igual, e mostrou competitividade do início ao fim. A decisão nos pênaltis machuca, deixa cicatriz, mas também serve como combustível. Internamente, a leitura é de que o desempenho reforça a convicção de que o caminho traçado está correto, mesmo com ajustes a serem feitos. O discurso dentro do clube é de valorização do trabalho realizado ao longo da temporada. Há um entendimento claro de que uma campanha consistente não pode ser apagada por um detalhe cruel como uma disputa de penalidades. O Flamengo voltou a competir em alto nível internacional, mostrou força mental em momentos adversos e reafirmou sua posição entre os gigantes do futebol mundial. Isso pesa, isso conta e isso precisa ser levado em consideração na avaliação geral do ano. Com o olhar já voltado para 2026, o clube começa a definir quem permanece e quem deixa o elenco. Algumas saídas já são tratadas como certas por força contratual, sem grandes margens para mudanças. Outras envolvem conversas mais delicadas, principalmente quando entram em cena jogadores que ainda têm mercado.
mas não vêm recebendo tantas oportunidades ou não se encaixam plenamente nas ideias da comissão técnica. Nesses casos, o Flamengo busca soluções que sejam positivas esportivamente e também financeiramente. Entre os nomes avaliados, existe a situação de atletas que podem sair para aliviar a folha salarial e permitir novos investimentos. Há jogadores que chegaram sem custo de transferência, mas com salários elevados e que hoje não têm o protagonismo esperado. A saída desses atletas pode abrir espaço importante para reforços mais alinhados ao projeto esportivo. Em outros casos, o clube avalia propostas do exterior que permitiriam recuperar valores investidos e reinvestir de forma mais eficiente. Uma situação que exige cuidado especial é a de jogadores que oscilaram ao longo da temporada, mas terminaram o ano em alta. A diretoria sabe que decisões precipitadas podem custar caro, seja esportivamente, seja financeiramente. Negociar um atleta no momento errado ou deixar de renovar quando ele se valoriza pode gerar arrependimento no futuro. Por isso, cada caso é tratado de forma individual, com análise de desempenho, histórico físico, idade, mercado e impacto no vestiário. Outro ponto que entra na equação é o cenário internacional. O próximo ano será marcado por Copa do Mundo, o que naturalmente valoriza jogadores que atuam por suas seleções. Atletas que hoje são titulares ou que brigam por espaço em seleções tradicionais passam a despertar maior interesse do mercado. E o Flamengo sabe que propostas podem surgir a qualquer momento. A estratégia é estar preparado para ouvir, negociar com inteligência e só liberar quem realmente não comprometer o equilíbrio do elenco. A manutenção da espinha dorsal do time é tratada como prioridade absoluta. Jogadores considerados pilares do sistema defensivo e da estrutura tática são vistos como fundamentais para a continuidade do projeto. O grande desafio da diretoria nesta janela é resistir ao assédio externo e, ao mesmo tempo, mostrar a esses atletas que permanecer no Flamengo é sinônimo de competitividade, visibilidade e possibilidade real de títulos importantes. Nos bastidores, a palavra continuidade aparece com força. A ideia não é reformular tudo, mas ajustar o que for necessário para dar um passo a mais. O Flamengo quer um elenco mais equilibrado, com opções que entreguem rendimento imediato e também jogadores com potencial de crescimento. O mercado será explorado com critério, buscando nomes que entendam o peso da camisa e cheguem prontos para competir em alto nível desde o primeiro dia. Esse momento de transição exige frieza, planejamento e decisões firmes. O clube sabe que cada movimento agora terá reflexo direto na temporada seguinte, e por isso não há espaço para improviso. O Flamengo entra nesse novo ciclo consciente de suas virtudes, atento aos seus erros e determinado a transformar a frustração recente em combustível para continuar brigando por tudo o que disputar. Dando sequência a esse cenário de mudanças e decisões, o Flamengo entende que o próximo passo passa diretamente pela forma como o elenco será enxugado e recomposto. Não é apenas sobre quem sai ou quem chega, mas sobre como cada escolha impacta o ambiente interno e a competitividade ao longo de uma temporada extensa e desgastante. O clube aprendeu nos últimos anos que ter um grupo numeroso não significa necessariamente ter um grupo forte, e por isso a busca agora é por equilíbrio, intensidade e jogadores que realmente façam diferença quando acionados. Há também uma preocupação clara em não repetir erros recentes, principalmente no que diz respeito a atletas que permanecem no elenco sem uma função bem definida.
Jogadores que não conseguem sequência acabam perdendo confiança, ritmo e valor de mercado, o que não é interessante para ninguém. Por isso, a ideia é ser transparente, alinhar expectativas e definir rapidamente quem faz parte dos planos e quem terá novos rumos. Esse processo, embora delicado, é visto como fundamental para manter o vestiário saudável e competitivo. O departamento de futebol trabalha com múltiplos cenários. Existem situações em que a rescisão é a solução mais viável, principalmente quando não há mercado ou quando o custo de manter o atleta supera qualquer benefício esportivo. Em outros casos, empréstimos e vendas definitivas entram na mesa como alternativas mais interessantes. Tudo isso é analisado levando em conta o impacto financeiro, a reposição interna e as oportunidades que podem surgir no mercado nacional e internacional. Ao mesmo tempo em que avalia saídas, o Flamengo já mapeia posições consideradas sensíveis dentro do elenco. A leitura interna é de que algumas peças precisarão chegar para elevar o nível de competitividade e oferecer mais alternativas ao treinador. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de buscar jogadores com características específicas, que se encaixem no modelo de jogo e entendam a pressão de vestir a camisa rubro-negra. O clube sabe que errar em contratações pode comprometer toda uma temporada. Outro fator que pesa muito nesse planejamento é a questão emocional. A temporada recente foi intensa, com momentos de alta e baixa, e o impacto psicológico de uma decisão perdida nos pênaltis ainda ecoa no grupo. A comissão técnica trabalha para transformar essa frustração em aprendizado, reforçando a ideia de que o time esteve no nível mais alto do futebol mundial. Essa mensagem é fundamental para evitar qualquer tipo de abatimento prolongado e manter o elenco com fome de conquistas. Internamente, há um consenso de que o Flamengo precisa chegar ainda mais forte nas competições que vêm pela frente. A Libertadores segue como um dos grandes objetivos, assim como o desejo de voltar a disputar o Mundial com chances reais de título. Para isso, cada detalhe importa, desde a pré-temporada até a montagem final do elenco. O clube não quer apenas participar, quer competir de igual para igual com qualquer adversário, independentemente do continente. A definição sobre o comando técnico é vista como peça-chave para dar estabilidade ao projeto. A diretoria entende que a continuidade pode ser positiva desde que haja alinhamento total de ideias, objetivos e autonomia de trabalho. Ao mesmo tempo, todas as decisões são tomadas com cautela, sempre pensando no que é melhor para o Flamengo a médio e longo prazo. Não existe espaço para decisões emocionais ou baseadas apenas no calor do momento. Outro ponto que entra forte nas discussões é a valorização dos jogadores que sustentaram o time ao longo da temporada. Atletas que mostraram regularidade, liderança e capacidade de decidir jogos são tratados como patrimônio do clube. A permanência desses nomes é considerada estratégica, não apenas pelo desempenho dentro de campo, mas também pelo papel que exercem no dia a dia, na cobrança interna e na transmissão da mentalidade vencedora para os mais jovens. O mercado internacional, como sempre, é um fator imprevisível. Clubes de fora observam, fazem sondagens e muitas vezes aparecem com propostas difíceis de recusar. O Flamengo sabe disso e se prepara para agir com inteligência, evitando perder jogadores importantes sem uma reposição à altura. A ideia é negociar a partir de uma posição de força, sabendo o valor real de cada atleta e não cedendo à pressão externa. Enquanto isso,
O calendário não para e o planejamento físico também entra na pauta. A próxima temporada promete ser ainda mais exigente, com viagens longas, jogos decisivos e pouco espaço para erro. Ter um elenco equilibrado, com peças capazes de manter o nível quando houver rodízio, é visto como essencial. O Flamengo quer evitar quedas bruscas de rendimento e sabe que isso passa diretamente pela qualidade do grupo como um todo. O ambiente interno, apesar da frustração recente, é de confiança. Existe a sensação de que o clube está no caminho certo, ajustando detalhes para dar o próximo passo. A diretoria, a comissão técnica e os jogadores entendem o tamanho da responsabilidade e sabem que qualquer deslize ganha proporções enormes. Por isso, o discurso é de trabalho silencioso, foco total e decisões bem calculadas. A nação acompanha tudo de perto, cobra, apoia e exige, como sempre fez. E essa pressão externa também é levada em consideração pelo clube, que sabe que precisa dar respostas dentro de campo. O Flamengo entra nesse novo momento consciente de que a margem para erro é mínima, mas também confiante de que, com planejamento, escolhas acertadas e um elenco comprometido, é possível transformar dor em motivação e seguir brigando no mais alto nível do futebol. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol brasileiro vive mais uma trama digna de novela. Nos bastidores, circula com força a possibilidade de Rafael Veiga, um dos maiores destaques recentes do Palmeiras, estar de malas prontas para o Flamengo. Fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria pressionando a diretoria para viabilizar sua transferência, o que vem gerando clima tenso no Allianz Parque e levantando questionamentos sobre lealdade e ambição. Veiga, que se destacou pelo faro de gol e capacidade de decidir partidas, se tornou peça fundamental no esquema alviverde. Sua saída, se confirmada, representaria não apenas um baque técnico, mas também um duro golpe moral para os torcedores, que vinham festejando cada lance decisivo do meio-campista. Nos corredores do clube, comenta-se que ele já sinalizou insatisfação com algumas decisões internas e estaria convencido de que um novo desafio poderia ser mais recompensador, tanto esportivamente quanto financeiramente. O Flamengo, por sua vez, observa com atenção. Nos últimos anos, o clube carioca se acostumou a fazer movimentos audaciosos no mercado, trazendo jogadores consagrados de rivais nacionais. A suposta negociação de Veiga entra nesse padrão. Um craque de destaque que poderia reforçar o time sem titubear, mas que deixaria um rastro de polêmica pelo caminho. Alguns analistas apontam que a chegada dele poderia alterar completamente a dinâmica do meio de campo rubro-negro, oferecendo qualidade, chute de longa distância e uma leitura de jogo que poucos têm. Do lado palmeirense, a reação ainda é contida, mas a pressão da torcida já começa a aparecer nas redes sociais. Traição! Não pode sair. São apenas algumas das manifestações que circulam. Internamente, a diretoria estaria tentando negociar a permanência do jogador, oferecendo ajustes salariais e bônus, mas Veiga, segundo rumores, mantém-se firme em seu desejo de mudança. O clima é de suspense e os próximos capítulos prometem agitar o mercado da bola, com torcedores e comentaristas divididos entre indignação e curiosidade. Enquanto a novela se desenrola, o que se vê é um cenário clássico do futebol brasileiro. Talento, ambição e a inevitável tensão entre clube e atleta. Se Rafael Veiga realmente desembarcar no Flamengo, será mais do que uma simples transferência.
Será um golpe de efeito que mexerá com rivalidades, estratégias e, acima de tudo, com o coração dos torcedores palmeirenses. Até lá, resta apenas acompanhar cada movimentação e especulação, porque, no futebol, nada está escrito até o apito final. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.